Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos começando mais uma edição do programa Uma História de Sucesso, né? Ontem tivemos duas lives, né? Às 19 horas tivemos aí com a Chica Reis e às 21 horas e pouquinho com a Sandra Bittencourt, né? Que contou a sua história para nós, enfim. Hoje é a vez da outra Sandra lá do Espírito Santo, contadora de histórias, e vou ouvir a história dela também, indicada pela Carla Rossana. A Sandra, ela vem lá do Espírito Santo, vai falar conosco aqui no nosso programa Uma História de Sucesso, né? Até que a Sandra chega, eu quero falar para você o seguinte: se inscreva no nosso canal e deixa o seu like. Se você deixar o seu like, esse vídeo vai chegar para mais pessoas vão saber do nosso trabalho. Para a gente que produz algum conteúdo aqui para o YouTube, a gente tem que fazer isso mesmo, divulgar e pedir para você, incomodar você, falar, ó, se inscreve, divulga aí pro vizinho, pra vizinha, pro tio, pra tia, pro vô, pra avó, pro amigo, pra amiga, que esse canal chegue cada vez mais longe. É o melhor canal do Brasil, chamado Programa Uma História de Sucesso, com este apresentador modesto pra caramba, Rodrigo Almeida Teixeira, aqui da cidade de Cascavel, né? Uma explicaçãozinha rápida aí para você. Às vezes você ouve uma voz aí falando, é o meu celular, que como eu sou deficiente visual, eu tenho que usar esse leitor de tela, né? Às vezes você ouve uma voz de uma mulher falando quando eu encosto o dedo no celular, é por causa do leitor de tela, para mim saber aonde que eu tenho que clicar para receber as pessoas na tela, né? Só uma explicação aí para você, que às vezes para as pessoas que não sabem, né? Saberem disso. Vamos aguardar aí a Sandra lá do Espírito Santo, contadora de história, que vem participar conosco aqui hoje do nosso programa Uma História de Sucesso. Bom dia, Sandra. Rodrigo! Tudo bom, bom meu dia. querido? Tudo bem, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Uma História de Sucesso, viu? Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui junto com você nesse programa tão lindo, né? De uma história de sucesso. E eu quero te parabenizar pelo programa e pelo título maravilhoso. Muito obrigado. Você vai fazer parte aí do elenco de gente bonita que passa por aqui, viu? Obrigada, Rodrigo. Então, minha amiga, conta a sua história para nós, a palavra é toda sua. Obrigada. Meu nome é Sandra Freitas, eu sou professora, sou contadora de histórias, passei a minha infância inteira em Minas Gerais, em Governador Valadares. Meu pai, ele era um contador de causos e viajava, trabalhava como viajante, e quando ele voltava, ele tinha o hábito de fazer fogueiras, né, para poder reunir tanto a nossa família quanto vizinhos, para contar histórias e causos. Então, a minha infância foi permeada com a oralidade, com os contos, né? Quando eu me formei professora, eu entrei uma vez numa escola nova e chegando lá, eu tive uma dificuldade muito grande de trabalhar, porque eram duas turmas juntas que tinha uma sala com defeito, e a coordenadora até brincou comigo, bateu no meu ombro e falou, meus pêsames, né? A outra professora já desistiu e os alunos são muito agitados. E eu fui, Rodrigo, e
e entrei naquela sala, fiquei alguns minutos tentando chamar a atenção dos alunos e não consegui. Confesso a você que eu também senti vontade de ir embora. E aí eu lembrei que na minha bolsa tinha um apito. E aí eu peguei aquele apito e apitei com força, sabe? E dali, os alunos me olharam assim, surpresos, né? Com desdém. E eu comecei a contar uma história. E no momento em que eu contei aquela história, o silêncio foi se fazendo assim de uma forma tão grande, mas tão grande, que minutos depois eu conseguia ouvir os meus passos. E a partir daí eu descobri o poder dos contos, né? Porque os alunos, eles, quando a aula terminou, eles me seguiam, querendo saber do final da história, eles me seguiam querendo ouvir novas histórias, e a partir daquele dia eu comecei a incluir essas histórias no meu plano de aula, e foi assim uma trajetória maravilhosa. Às vezes, quando eu chegava para trabalhar, os alunos já estavam me esperando, a escola tinha uma rampa, né? E os alunos já estavam me esperando, querendo saber se ia ter aula, se ia ter história, qual a história eu iria contar. E aí eu falei, poxa, né? As histórias salvam. E aí, a partir daí, eu comecei a contar histórias, e depois eu resolvi, entrei num grupo voluntário chamado Chão de Letras, e fiquei muitos anos nesse grupo, fiz inúmeros amigos, e ali foi a minha verdadeira faculdade, porque eu contei histórias em praças, em parques, em vários lugares. E ali, vendo que eu gostava daquele universo, eu parti para contar histórias em outros espaços. Eu, assim, eu sempre fui muito atuante no ramo da contação de histórias. Eu me lembro que uma vez, numa reunião de pais, chegou alguns avós para mim e me falaram que se sentiam muito solitários, né? Com a entrada da tecnologia na vida deles, eles percebiam que os filhos, os netos, não tinham muito tempo para conversar com eles. E dali eu criei um evento chamado Roda de Histórias Capixaba, e esse Roda de Histórias Capixaba recebe pessoas assim de todas as idades, né? Um evento aberto, voluntário, onde nós ouvimos e contamos histórias. Então é um evento assim que eu acho que propicia muitas amizades, né? Eu me lembro que no final do ano eu encerro a roda com um lanche compartilhado, e todas as vezes todas as rodas que eu faço doação de livros, né? Sorteios. E aí várias pessoas que estão passando por ali naquele momento entram na roda, e muitos começam tímido, dizendo, eu não sei contar histórias, e acabam contando histórias maravilhosas, né? Outros, igual uma vez entrou uma senhora que ela ficou assim quietinha no canto, e depois ela falou, olha, eu adorei a roda, eu gostaria muito de me tornar leitora, e eu não consigo porque eu não tenho condições financeiras para comprar livros. Então aquilo me tocou. Como eu sempre faço sorteios nas rodas, eu pedi às pessoas que naquele dia eu não iria fazer sorteio, e peguei os livros e entreguei para ela. Falei, não, a partir de hoje a senhora vai ter livros para ler. E daquele dia eu já criei um outro projeto chamado Café com Prosas, onde nós nos reuníamos, né? Uma vez por mês, para que a gente pudesse ler, falar sobre livros, e finalizamos com o lanche compartilhado. Então é uma grande forma de fazer novos amigos, porque eu observo, Rodrigo, que a gente passa 2 horas na casa de um dos membros do grupo, né? E cada um
conta o livro que leu, não existe assim imposição de títulos. E é gostoso porque você ouve o livro que o outro leu, você também quer ler, então é uma troca, um incentivo muito grande à leitura. E esse lanche compartilhado é muito gostoso. E uma coisa que eu percebia na época é que o adolescente que não lê, ele é uma pessoa completamente agressiva, né? Sem propósito, sem metas, é completamente assim uma pessoa assim que trata o outro com uma agressividade muito grande. E o que lê, o que é leitor, ele tem uma visão completamente diferente. Então, percebendo isso, eu criei um projeto chamado Mopoca, e aqui, Movimento da Poesia Capixaba, onde eu incentivo adolescentes a fazerem poesias. Então, eu tenho, assim, por exemplo, a gente faz um grupo, eu levo várias poesias recortadas em livros. Dali, nós conversamos muito sobre a poesia, sobre o fazer, sobre o ler. Eu falo sobre os poetas que eu levei. E depois faço um grande varal onde eu incentivo as pessoas, né, que fazem parte daquele momento ali, de escreverem sua própria poesia. Aí, então, incentivo o adolescente a se dar voz através da palavra, através da poesia. E a gente encerra com uma declamação. Então, todos têm um microfone livre ali, eles gostam muito de som, funk, hip hop, música ambiente. Então, a gente coloca e eles declamam aquelas poesias que eu levei e as que eles fizeram. Então, é um momento muito gostoso. E aí, eu fui em Belo Horizonte participar de um encontrão de contadores de histórias, e no momento em que eu participei daquele encontrão, eu falei assim, nossa, que bacana, era um momento tão prazeroso de pessoas ouvindo, contando, se abraçando, rindo, eu fiz vários amigos. E aí, quando eu voltei, eu falei, eu quero fazer um evento parecido na minha cidade, e resolvi, convidei muita gente e foi um sucesso, me surpreendeu com a participação de todos, porque vieram contadores assim de todo o estado e até de outros estados. No primeiro dia, eu fiquei tão cansada, Rodrigo, mas tão cansada que eu falei, nunca mais eu faço. Mas no segundo dia, foi tão prazeroso ver as pessoas, aquele momento assim de despedida, né? E eu falei, nossa, já saí dali pensando no próximo. E veio a pandemia. Com a pandemia, eu fiquei pensando, nossa, né? O que eu vou fazer? E aí eu criei um projeto chamado Conversa ao Pé do Ouvido. Esse projeto tinha a finalidade de dar, né, a minha colaboração às pessoas que estavam em casa, através dos contos, e também de ouvir as pessoas. E esse projeto me surpreendeu porque eu recebi... Esse grupo que vocês têm no WhatsApp, ele nasceu quando começou a pandemia, então? Sim, o grupo que eu fiz do Encontrão, ele nasceu da pandemia, né? E esse projeto, Conversa ao Pé do Ouvido, é um cartaz que eu fiz, um postzinho, disponibilizando o meu número de telefone para que as pessoas que estivessem solitárias durante a pandemia, que entrassem em contato comigo para conversar. Rodrigo, foi maravilhoso. Eu recebi telefonemas do Brasil inteiro, de pessoas solitárias, né, de pessoas com medo, de pessoas tristes. Então, foi a minha forma de colaborar, né, do meu modo, através dos contos. Então, para mim, foi muito gratificante
Até hoje eu ainda recebo telefonemas e é muito gostoso essa minha forma de colaborar com as pessoas. E o encontrão, eu falei, bom, como o encontrão não vai acontecer, eu vou fazer online. E aí, no momento em que eu comecei a convidar as pessoas, todos foram assim aceitando, né? E teve contadores, nós fizemos novembro do ano passado, e aí teve colaboradores, assim, contadores, tanto do Espírito Santo, quanto de todos os estados do Brasil, quanto do exterior. 4 países aceitaram participar e foi assim um sucesso. Eu comecei a receber é, contato, né, de pessoas, mensagens de pessoas querendo participar do encontrão. Eu comecei a receber por exemplo, pedagogos, professores, pais, elogiando aquele momento do encontrão, querendo participar, querendo compartilhar os vídeos. E aí eu peguei e falei assim, quando eu recebi mensagem de assistentes sociais falando que casas de repouso estavam assistindo os vídeos e que eles gostavam muito, eu falei, gente, eu não posso parar, né, com isto, eu tenho que continuar com o encontrão. E ali fiz um grupo no WhatsApp que cada vez mais cresce, cada dia as pessoas entram em contato comigo, quero participar do encontrão, me coloca lá. E aí eu comecei a fazer outros quadros também, né? O encontrão, eles são vídeos que os contadores de histórias, os poetas, os artistas populares, eles me enviam e aí eu vou colocando, faço uma programação e geralmente são 3 por dia, né? E dali eu fiz quadros, por exemplo, encontro com escritores, onde a gente conhece todo o processo criativo deles e eles falam dos livros, né? Depois eu fiz palestras voltadas para contadores, e depois um quadro que eu fico extremamente feliz, que é o Trajetória de um Contador, que era uma curiosidade minha. Eu ficava pensando, poxa vida, né? Tem tantos contadores no Brasil e a gente não conhece como é que eles começaram, né? Quais os livros que eles leem, se eles fizeram curso ou não, como é que foi a trajetória. Então, esse quadro é um quadro assim, que me dá uma satisfação muito grande fazer. Eu faço mais ou menos umas 2, 3 vezes por mês, né? E é maravilhoso, né? Maravilhoso, é uma satisfação muito grande. E ali, de novembro, ao invés que a minha ideia era fazer o encontro um mês e parar e fazer só no outro ano, e como foi dando certo, eu continuei. Então, entramos com o Encontrão Natalino, depois em janeiro nós entramos com o Encontrão da Esperança. Em fevereiro, nós fizemos um tributo a Silvio Romero, o mês inteiro contando histórias de Silvio Romero. E março, agora, eu estou com uma programação bem extensa, nós começamos, a primeira semana foi dedicada a mulheres, às mulheres, né? Depois, agora, começou ontem, são 12 dias voltados à Semana do Contador de Histórias, que se encerra no dia 20, com uma live ao vivo. E dia 21, um quadro novo que eu fiz, que é sarau, né? Então, esses saraus, eles sempre vão ter, o primeiro que eu estou fazendo agora em março, vai ser Brasil-Portugal. Então, vai ter uma live ao vivo. Nós escolhemos Flor Bela Espanca para abrir o Dia Internacional da Poesia. Então, vai ser declamação de contadores brasileiros e Você vai fazer no horário de Portugal essa live? Olha, a gente consegue conciliar direitinho o horário deles com o nosso, né?
Porque é 4 horas, se não me engano. É. E aí, então, a gente vê mais ou menos o horário que é melhor para os dois lados e vamos fazer. Vamos fazer ao vivo. Ah, E aí muito bacana, sabe? Mês que vem já é Brasil e Peru, entendeu? Então é uma satisfação muito grande fazer esses quadros novos que vão surgindo, né? Enfim, uhum. Rodrigo, eu fico extremamente feliz, eu sou apaixonada por histórias, né? Eu sou professora, mas assim, hoje, se eu pudesse, se eu tivesse opção de fazer um novo curso, eu faria biblioteconomia, porque eu sou extremamente apaixonada por livros. Apaixonada por livros, eu gosto de Você livros. escreveu algum, não? Sim, Rodrigo, eu tenho na gaveta, né? Editado não. Mas eu tenho 4 livros infantis já escritos. Eu tenho um livro que é a arte de contar histórias em sala de aula, que é devido à minha experiência de workshops. Aí eu peguei e escrevi este livro. E também tenho um falando sobre a saúde do professor, que é uma pesquisa minha que eu já faço há alguns anos. Mas Ah, entendi. estão todos na gaveta, ainda não consegui Mas editar. esse livro que você havia citado aí, infantil, Hum, eu vou deixar uma sugestão para você, a mesma que eu deixei para Carla Rossana semana passada. sei. Para gravá-los, para mais pessoas deficientes visuais terem acesso, né? Ah, que coisa boa. Eu vou te contar até uma experiência que eu tive que foi assim muito rica. Eu fui fazer uma contação de histórias no Sesc Glória aqui da minha cidade. E aí então o bibliotecário entrou em contato comigo e falou assim: Sandra, prepara mais ou menos 5 contos voltados para deficientes visuais, onde você tem que dar mais detalhes da história. E aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, né, eu não tenho experiência de fazer esse tipo de contação, então como é que vai ser recebido, né? Era um grupo grande, de mais ou menos 50 pessoas. E aí, quando eu terminei de fazer a contação de histórias, um deles tocou a minha mão e falou assim, Sandra, adorei as suas histórias, consegui sentir até o cheiro da terra. Então, para mim, Rodrigo, foi tão gratificante que eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Então, eu consegui, né, passar as histórias para eles. Então, foi muito gostoso. E aí eu falei com o David, né, na época era o bibliotecário, falei, David, eu quero fazer de novo. Agora eu estou Então, mais olha, você segura. imagina você ter conseguido passar, mas você imagina gravar isso aí, disponibilizar aí vamos supor, no Spotify, ou para a pessoa ter acesso, né? Você Aham. vai fazer sucesso, mulher. Você vai fazer sucesso. Ah, que bom, Entendeu? deixa comigo. Você sabe que eu adoro projetos, então esse vai ser o próximo, Rodrigo. Pois é, Rodrigo, mas Porque basta você ter. Porque olha só, basta você ter um computador com programa simples de áudio, você faz. Não precisa de muito mistério, não. é, eu não sei, não tenho muita experiência a mexer com isso, mas eu acho que a gente aprende, né? Aprende, Aprende. educa daqui e dali, e consegue fazer. Pois é, mas eu vou fazer sim. Eu tenho histórias minhas que eu nunca gravei, assim, nunca editei, né? Então, para mim, vai ser um Uhum. prazer muito grande realizar esse projeto. E eu vou vir aí no seu programa contar Para divulgar, né? a experiência que eu estou Isso. fazendo. Pois é, aí, Rodrigo, eu sou apaixonada por livro, Rodrigo, apaixonada. Estou sempre lendo, estou sempre arrumando os meus livros e cada dia chega mais e eu não tenho nem lugar mais para guardar
estudar. Eu lembro até daquela história menina que não gostava de livros, que os pais davam livros para ela todo dia, o quarto dela ficou completamente lotado, né? Mas, assim, eu adoro, tenho uma verdadeira paixão por livros, quer me agradar, é só me dar um livro de presente que me deixa feliz. Uhum. E você tem uma história para contar para nós? Ou você quer colocar mais alguma coisa ainda antes da minha Eu pergunta? tenho, sim. Primeiramente, eu quero te agradecer, Rodrigo, porque para mim foi uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui ao teu lado, né? Fazendo esse quadro tão lindo. E vamos às histórias, né? Antes de você contar, eu tenho que fazer aquela pergunta básica, né? Quem que você quer indicar para nós ir para um programa futuro? Eu gostaria de indicar uma pessoa que está aqui assistindo a gente, que é a Sheila Rocha, que é uma contadora de histórias cheia de projetos, entendeu? E que está sempre fazendo coisas diferentes. Então, eu acho que vai ser uma história de sucesso. Uhum. Seria a Sheila Rocha da onde ela? Sheila Rocha, de São Paulo. Ah, sim. Depois você me passa maiores detalhes aí em off, tá? Com certeza. Vou passar para você, sim. Então Bom, tá, minha amiga, olha só. Vamos à história da Sandra Freitas, né? Eu não sabia teu sobrenome, por isso que eu não anunciei na abertura aqui, tá? tá, Sandra Freitas. tá bom, Rodrigo. Era uma vez um andarilho que chegou numa nova aldeia e convidou todas as pessoas para virem para a praça. Curiosos, todos foram saindo de suas casas e rodearam aquele homem. Ele se apresentou como um alquimista e disse que tinha o poder de transformar metal em ouro. As gargalhadas foram gerais. Ninguém acreditou naquele homem, mas ele, imponentemente, no meio da multidão, pediu que alguém lhe trouxesse um metal. Entre gargalhadas, se aproximaram do homem com um prego e uma ferradura. Ele pegou aquele prego, aquela ferradura, colocou na palma de sua mão e tirou dentro de sua bolsa um pequeno vidrinho. Pingou o líquido em cima daquele metal. E ele foi se transformando, foi modificando, até ficar completamente dourado. O ó das pessoas foram gerais. E naquela multidão havia um ourives que pediu para examinar aquelas peças. No momento em que aquele homem chegou e pegou o prego e a ferradura, constatou que tinha se tornado de ouro puro, ouro maciço. Então falou para a multidão que realmente aquele andarilho era um alquimista e havia transformado metal em ouro. Naquele momento, o alquimista tirou de dentro da sua bolsa um livro marrom. Abriu o livro e mostrou para toda a multidão. E disse que ali estava a fórmula. E quem fizesse exatamente todos os passos conseguiria transformar metal em ouro. Ele fechou o livro, entregou uma criança que estava próximo a ele e desapareceu. Ninguém conseguia encontrar o homem, por mais que procurasse nos 4 cantos da aldeia. Misteriosamente, aquele homem havia desaparecido. Então, cada morador pegou uma página daquele livro com a fórmula e começaram a fazer. Mas não era uma fórmula fácil. Ela consistia em tomar banhos de chuva, em fazer longas caminhadas na beira do rio, em colher gotas de orvalho, em
observar o nascer e o pôr do sol, e em à noite admirar as estrelas. Consistia também em que se fizesse uma grande fogueira e em volta dela todos contassem histórias. No começo, todos fizeram religiosamente aquela fórmula, mas depois começaram a dizer: aquele homem é um charlatão. Eu tenho certeza que ele, jamais, ele nos enganou. Essa fórmula jamais vai nos levar a transformar metal em ouro. Um pequeno grupo continuou seguindo passo a passo daquela fórmula. E os demais riam deles. Como é que vocês ainda não acreditam naquele charlatão? Vocês estão vendo que essa fórmula é balela. Joguem fora, como nós também jogamos. Mas eles não davam ouvidos. Eles continuavam religiosamente fazendo tudo que a fórmula mandava. Com o tempo, aquele grupo se transformou num grupo de amigos. E cada vez mais aquela amizade ia se estreitando até que se transformaram numa grande família. Um dia, eles encontraram aquele livro da capinha marrom no fundo de um baú. E ao pegar o livro, começaram a folhear e constataram que fizeram exatamente tudo que a fórmula mandava. Mas ao chegar na última página, eles não tinham lido um pequeno trecho que estava na última página. Então, rodearam em volta do livro e começaram a ler. Se vocês realmente fizeram tudo o que eu mandei, com certeza, vocês chegaram à conclusão que para sermos ricos, não basta enchermos a nossa conta bancária de dinheiro e nem enchermos a nossa casa de ouro. Para sermos ricos, nós temos que valorizar cada momento em que passamos ao lado da nossa família. Cada momento feliz que passamos com os nossos amigos. E só assim, contando histórias e percebendo a nossa caminhada, nós encontramos a verdadeira felicidade. Então, este conto é um conto que se chama A Verdadeira Felicidade. Maravilha, minha amiga. Ó, paz, saúde e felicidade para você, tá? Para você e para toda a sua família. E mais uma vez, muito obrigado